Olá, seja bem-vindo a mais um episódio Gil Weck Podcast. Hoje a gente traz um tema que vocês todos em casa ou no trabalho, porque vocês podem estar nos ouvindo no Spotify, na Amazon, em qualquer lugar vocês podem assistir o nosso podcast. E com certeza vocês sempre alguém já passou por algum momento de uma tristeza, por algum momento de alguma perda e que tocou em ti, assim, uma dor que tu não consegue nem mensurar. E às vezes durou por muito tempo. E é sobre esse assunto que a gente vem conversar hoje. É sobre luto, sobre perdas, sobre doenças do coração. E para nos ensinar um pouco sobre esse assunto, hoje a gente convidou a doutora Carla Cerezer. Doutora Carla é uma médica cardiologista que eu tive o prazer de conhecer aqui através do pai dela, o Dr. Cerezer, que é cardiologista, uma figura conhecidíssima, né, em todos, não só na cidade de Canoas, mas todo o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, Dr. Cerezer, querido amigo, e que me deu o prazer de apresentar essa belíssima doutora que hoje está aqui com a gente. Doutora Carla, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fico muito honrada. Também, a Gisele, eu conheço também o pai dela, o Dr. Jorge Weck, não tenho nem palavras para comentar. E o assunto é um assunto muito importante. Quando tu chegaste a comentar no Instagram, falar sobre a tristeza, eu logo pensei em... Já mandei uma mensagem para ti, para a gente falar sobre a tristeza, as emoções, o quanto elas podem afetar o coração, as doenças do coração. E por isso estamos aqui hoje, né? Para que a gente possa ajudar as pessoas a entender muito sobre o que é o coração, né? O coração, a mente, o coração hoje a gente sabe que está diretamente relacionado com o nosso cérebro, com nossos sentimentos, com os nossos afetos, né? E afetam diretamente o coração, as patologias do coração. Então, eu só queria começar falando agora realmente que eu terminei a minha residência em cardiologia no ano de 2000, né? Naquela época, a gente aprendia as doenças do coração. A gente não aprende, nunca eu ouvi falar durante a minha formação acadêmica, ou mesmo durante a faculdade, eu fiz na URGS, sobre olhar o indivíduo como um todo, né? E hoje a gente vê cada vez mais e com muita excelência e dando muitos benefícios reais para os pacientes, as especialidades, né? Então, tem um médico especialista em pulmão, pneumologista, em coração, cardiologista, o traumato com as suas subespecialidades, né? Só que a gente anda esquecendo de olhar o ser humano, a pessoa como um todo. Nós não somos uma parte, né? Nós somos um todo. E eu tenho a experiência, tenho uma filha também que está no 2º ano da faculdade de medicina e logo no 1º semestre mostrando as últimas tendências e o que tem de novo, e eu olhando e escutando aquilo e ao mesmo tempo pensando, e o ser humano, né? Nós não somos um pedaço, nós somos uma unidade completa, né? Eu tenho então, tive o privilégio de passar por todas as partes dentro da cardiologia. Eu trabalhei anos no consultório junto com meu pai aqui em Canoas, né? Também trabalhei no SAMU Porto Alegre por um bom tempo e 17 anos no pronto-socorro de Porto Alegre. Então eu tenho uma experiência e que a vida foi me mostrando com que eu pude presenciar e vivenciar e a intimidade das pessoas, que realmente nós somos o todo, né? E o coração muito vem procurar o cardiologista. Então, queria começar por aí. Tá? Isso é muito importante a gente entender. Nós somos uma unidade, nós somos inteiros, nós não somos uma parte, né? Então, durante a minha experiência com um consultório,
eu sempre vi as pessoas virem se queixar, né? Muito comum as pessoas virem se queixar com uma dor no peito, ou uma falta de ar, ou sintomas inespecíficos de mal-estar. E existe, e é muito mais fácil, né? As pessoas não se comunicam, não se falam. Muito mais fácil, bom, vamos procurar um cardiologista, né? E também com a minha experiência trabalhando no SAMU e HPS, às vezes o que a gente precisa é escutar o paciente, né? Escutar. E essa dor no peito? E como é que está a vida? Né? E como é que a senhora está? Então, são perguntas e questionamentos que a gente tem que fazer. Consultório, eu tenho a oportunidade de enxergar e de perguntar e ter mais tempo. No pronto-socorro, eu enxergo o paciente já na iminência, na emergência de dores importantes. Talvez o mais o sintoma, a síndrome que mais representa de que o coração e o cérebro estejam ligados é a síndrome do coração partido, né? Eu vou dar como exemplo a síndrome do coração partido, que é mais frequente atingir as mulheres, né? 90% dos casos são mulheres pós-menopáusicas a partir dos 40 anos, em que elas chegam na emergência do hospital com sintomas de infarto, uma dor importante no coração, sudoréticas, taquicárdicas, com as extremidades frias. A gente faz um eletrocardiograma e o eletrocardiograma tem alterações que podem ser compatíveis com infarto. A gente faz a série das enzimas cardíacas, dá alterado. A gente leva essa paciente para fazer cateterismo e o que a gente encontra? Que não tem lesões obstrutivas significativas. E a gente vai interrogar essa paciente e muitas vezes, 100% dos casos dessa síndrome do coração partido ou síndrome de Takotsubo, vem uma história de um estresse emocional muito grande. Muitas vezes essas pacientes já vêm com um grau de tristeza ou depressão ou distimia e culmina com uma liberação muito grande de adrenalina e de cortisol. Vou explicar isso, o que acontece. Carla, peraí, é muita informação. É muita informação. Eu tô aqui, olha, tentando acompanhar, porque realmente, primeiro a tua visão integrativa. Ela é de suma importância, né? Hoje, assim, da gente olhar o paciente, a pessoa como um todo, né? Então, o que levou a ter este problema, vamos dizer assim, essa doença no coração? Quando tu fala ali em síndrome de coração partido, sim, tá? Normalmente são mulheres acima de 50 anos. Acima de 40 anos. Pós-menopáusica, o perfil. O perfil. Isso. Mas isso pode acontecer em qualquer idade. Mais comum acima dos 35, 40 anos. Mas pode sim acontecer. Normalmente são eventos de tristeza, grandes emoções, perdas financeiras, perda de um ente querido, relacionamentos que não dão certo, enfim. Quando há liberação de uma emoção muito profunda, liberação do sistema nervoso simpático das adrenalinas, os hormônios catecolaminérgicos, né, como adrenalina, noradrenalina, isso faz aumentar a frequência cardíaca do coração, por isso que o paciente sente a dor no peito, sente a palpitação, sente a sudorese, faz com que os vasos sanguíneos nossos, eles se contraiam, e aí isso irriga menos o músculo do coração, oxigena menos o músculo do coração, fazendo com que realmente a paciente tenha uma dor importante no peito, né, e que simule o infarto. Né? Essas pacientes, e pode haver complicações graves disso, tá? O paciente, por que é chamada de síndrome de Takotsubo?
Takotsubo, porque o coração fica em forma de um balão, principalmente o ápice, ele pode dilatar, né? E essa forma é a forma que os pescadores japoneses, eles faziam armadilhas para polvos, então o coração fica naquele formato dilatado, com risco de fazer arritmias graves, desenvolver uma insuficiência cardíaca refratária. Então a tristeza, a depressão pode levar uma pessoa a ter isso. Não, já está comprovado, tá? Hoje se sabe, né, que a depressão junto com a distimia ou sintomas de depressão, porque a tristeza é um momento, a gente pode ter na vida momentos de tristeza, momentos de alegria, mas quando esses sintomas permanecem durante muito tempo, quando a gente começa a guardar esses sentimentos ruins, isso já é um fator de risco conhecido e que se fala muito atualmente para eventos cardiovasculares, né, como infarto e acidente vascular cerebral. Então, hoje, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Como está a sua vida? Né? O que está acontecendo? Mas, para terminar, então, essa síndrome do coração partido das mulheres, principalmente, o homem se manifesta muito com aumento da pressão, dor no peito, né? A crise hipertensiva, o homem se manifesta muito desse jeito. E a mulher não, a mulher pode realmente ter essa síndrome do coração partido, em que ela pode ter uma melhora importante, né? Essa parte boa da síndrome, mas em 1% dos casos pode levar ao óbito, sim. Né? Nossa! Pode levar ao óbito, sim, né? Com arritmias graves. E então é muito importante que quando o paciente procura com sintomas cardiovasculares, uma falta de ar, uma dor no peito, que a gente tente entender o paciente como um todo, sempre olhando, claro, olhando a parte das doenças orgânicas. Existem os fatores de risco tradicionais, mas hoje em dia a gente sabe que os processos inflamatórios desencadeados por estresse crônico, depressão, tristeza, ansiedade, isso tudo fica acumulado e vai gerando um processo inflamatório, liberando cortisol e adrenalina, e o coração é um dos órgãos mais afetados, né? Então, hoje é fundamental a gente tratar a mente. A gente sabe que mente tranquila é coração sadio. Né? Então, para eu ter um paciente, alguém com um coração sadio, eu preciso enxergar a mente, enxergar como é que é a vida desse paciente. No consultório, a gente consegue fazer algumas perguntas para ver como está essa parte, e é impressionante como as pessoas estão sem um propósito de vida, sem um caminho, né? Não sabem quem elas são. Né? E que elas não conversam, elas acumulam os sentimentos. Né? Então, isso, os pais não conversam com os filhos. Né? Então, é mais fácil falar, filha, eu não estou bem, eu estou com uma dor, ao invés de dizer, me dá um abraço, estou precisando de alguém para conversar. E isso gera, sim, outras doenças, não só doenças do coração, né? A gente sabe que as doenças oncológicas, doenças de pele, a própria fibromialgia, totalmente relacionada com as doenças da mente. E daí a gente vai saber hoje o que expandir, como é o tratamento atual. Então, é fundamental, eu diria, que se estabeleça essa relação. O cardiologista hoje é fundamental que se estabeleça essa relação de cérebro-coração, mente e coração, emoções e coração. Estão interligados. Não se falava nisso, eu não aprendi sobre isso, não se falava em congressos sobre isso. Né? Ainda se fala muito pouco sobre isso. E cada vez mais é fundamental que se fale, que se coloque os sentimentos para fora. Né? Essa maneira, por que se fala muito hoje também na meditação,
na espiritualidade, né? Se sabe que as pacientes, as pessoas que têm o maior nível de espiritualidade na sua vida, são as pessoas que têm menor risco cardiovascular. Carla, desculpa, Claro. não quero te interromper, mas para a gente conseguir acompanhar assim todo esse conhecimento que tu está transmitindo para nós, ali, como é que, vamos dizer assim, a gente tem diversos episódios que a pessoa pode desencadear uma tristeza, uma depressão, né? A gente tem o luto, que pode ser feito de diversas formas, ou é a perda de uma pessoa, ou é a perda de um trabalho, ou é perda a financeira. perda financeira, Claro. perda de um relacionamento. Sim. Então, todo mundo, a gente acaba pesquisando e sempre vê, você precisa vivenciar o luto, né? Então, existe aquele período que ainda é algo, assim, muito vago de como é que a gente vivencia o luto. As pessoas ainda não sabem como fazer isso, né? E eu queria, assim, contigo, assim, que tu me ajudasse a entender, nesse período em que a pessoa está passando por esse momento, né, que seja de tristeza, ou já está num processo de depressão mesmo, como é que ela sente essa necessidade de buscar esse cuidado com a mente dela, né? Porque eu sei que tu vai entrar na questão da importância da espiritualidade, né, mas como é que cai a ficha para a pessoa de que, só um pouquinho, o que eu tô passando, né? Já passou do limite. Exatamente. Né? Isso. Quando é que eu sei Que eu não consigo mais sozinha. Que eu né? não consigo mais sozinha. Então, assim, são dois fatores, né? Primeiro, quando a gente passa por... para a gente estar mais preparada emocionalmente para qualquer entrave na nossa vida, porque a nossa vida é feita de ciclos, tá? A gente vai passar por fases boas, fases ruins, e como eu volto a dizer, mente tranquila, coração sadio. A gente tem que... A maturidade emocional vai nos levar a... Quando a gente estiver de frente a alguma situação de estresse, a gente saber que o que eu consigo, o que é depender de mim, eu vou fazer. O que eu não consigo mudar e que não depende de mim, eu vou entregar para Deus, para a energia que eu acredito, para um Deus superior, algo superior. Então, isso é o básico, é o inicial. Segunda coisa é que nós não vivemos sozinhos, não fomos feitos para viver sozinhos. Então, nós temos que viver no coletivo. É muito importante a gente estar ao lado de pessoas que não larguem as nossas mãos, né? Não que não só deem, mas que não larguem as nossas mãos nesses momentos mais difíceis na nossa vida, que nós vamos passar. Nós passamos por momentos, logo depois de uma subida tem uma caída, né? Não é à toa que o nome é depressão. Vem da geografia, da depressão, relevo, depressão. Então, assim, respondendo à tua pergunta, quando a gente passa por uma emoção muito importante, seja ela uma perda financeira, um luto de um ente querido, né? Alguma coisa muito importante na nossa vida, é fundamental que a gente respeite inicialmente o momento, tá? É importante que a gente chore, que a gente sofra, que a gente converse com Deus, interrogue muitas vezes a nossa fé. Existem perdas, eu escutei no ambiente do hospital já, eu posso dizer, as frases mais sinceras, as dores mais fortes que eu possa ter escutado na minha vida. Né? Então, é importante que a gente se permita sentir, né? Sentir a dor no peito, se permita o sofrimento. Né? Isso é o primeiro momento. Né? Depois a gente vai entendendo com o tempo de que é necessário seguir em frente. E que é necessário que a gente também, não só o tempo, vamos esperar o tempo passar. Não, a gente tem que agir. Existem técnicas e a gente tem que procurar ajuda quando a gente não consegue.
tá? Ajuda e muitas vezes, por isso que a espiritualidade, a meditação, as pessoas que estão ao nosso redor são muito importantes nesse processo, que a gente não fique sozinho. Né? A gente até consegue sozinho. O crescimento espiritual, o crescimento é um crescimento individual. A procura da felicidade é individual. Né? A gente consegue tudo e qualquer coisa sozinhos, sem depender de ninguém. A gente nasceu sozinhos, nós vamos morrer sozinhos. Tá? Então a gente não precisa, mas é muito mais fácil quando a gente tem ao nosso redor as pessoas para nos ajudar. Então, quando esse tempo, que é um tempo muito variável, dependendo do que realmente aconteceu, de 6 meses a 1 ano, essa dor que vai ficar, ela tende a ficar, a gente tem que aprender a guardar ela numa caixinha do lado do coração. A gente tem que aprender a saber que ela vai estar ali, mas que é necessário, é importante a gente encarar, olhar para frente e viver, né? Porque o nosso propósito de vida é esse, né? É buscarmos o que nos faz bem, o que nos faz feliz, a convivência com as pessoas, é o nosso dia a dia. O que faz seguir adiante. O que faz seguir adiante. Isso é o mais importante, é viver o presente. Né? O passado serve para a gente olhar para trás e pensar, o que eu aprendi com aquilo, o que me deixaram de lembranças, né? Porque isso é o nosso legado. O que de bonito que a pessoa deixou, se é na perda de algum importante, né? E levar adiante isso. Numa perda financeira, o que eu aprendi. O que eu aprendi, né? E ter a certeza também que muitas vezes o que a gente considera que foi uma perda é uma libertação, né? É a abertura para que um novo ciclo, alguma coisa melhor aconteça. Então, é fundamental a gente ter essa ideia na cabeça. Então, eu atendia muita gente, muito idoso, os vozinhos, né? Estou me aproximando, mas os vozinhos, né? E chegava, sentava no meu consultório e o filho junto, normalmente, e o filho começava a falar por ele. Eu, não, só um pouquinho. O senhor fala? Claro, doutora. Então, deixa ele falar. Né? É o deixar ele falar. É o deixar ele se expressar. Não tirar a autonomia da pessoa. Não tirar a autonomia. Deixar ele se expressar. Né? A gente dar tempo. Não é nós só falar, mas a gente tem que mais escutar do que falar. Né? Isso é fundamental. Fundamental. Então, esse mesmo vozinho, quanto mais a gente conseguia dar autonomia para ele e quanto mais a família estar junto dele, menos sintomas esse vozinho tem. Menos dor no peito, menos falta de ar, menos crise hipertensiva. Então, uma mente tranquila deixa o coração mais saudável. As pessoas ficam mais felizes, entendem que felicidade é poder estar aqui, né? Estar conversando contigo, vivenciar esse momento. Né? O que nós estamos partilhando, um café da tarde com a família, o poder passear no parque com os filhos, curtir aquele momento, estar ali naquele momento. Né? Estar ali isso é muito importante. E quando a gente trabalha, trabalhei muito tempo no SAMU e no pronto-socorro, onde tu vê que realmente a vida a gente está numa fila, a gente não sabe o nosso momento. Né? E às vezes, para algumas pessoas, não segue a ordem natural. Então, a gente enxerga aquela dor importante, a gente consegue enxergar isso e consegue, às vezes, enxergar uma força naquela pessoa que tu fica impressionada de onde que tem a força, uma mãe que perde um filho, quando sai da história natural. Quando sai da rota, sai da rota. Quando sai da rota é algo que a gente... Então, o que a gente enxerga é muito isso, né? Que são pessoas que vivem muito presente, que agradecem
muito o que passar, o passado, porque o passado serviu para que eles tivessem bons momentos, serviu de aprendizado, né? Não Tornou, né? Torna a gente mais forte, né? Mais resiliente. O coração também tem que ser treinado para isso. O coração, quando a gente passa por alguma dor muito importante, é para que a gente não passe aquilo de novo. Porque o coração também é treinado para sentir as emoções. A gente vai aprendendo com as emoções também. Muitas vezes me chamavam de madrugada para atender uma dor no peito e eu deixava a pessoa falar e falar e falar, e eu via que no eletro não tinha nada, e tu vai e pergunta uma coisa que está fora da rota do que ela quer falar, a pessoa muitas vezes, aí a pessoa vai falando, começa a falar, né, das dores, o que está ocasionando aquela dor no peito, o que está ocasionando aquela angina, o que eu quero chamar a atenção de alguém com aquilo, né? Então, importante a gente olhar realmente para a pessoa, né? Olhar além dos olhos. Isso é hoje o que está faltando. Que coisa, como reflete, né? Assim, tu colocando, fica tudo mais claro pra gente, assim, o quanto as doenças que o corpo da gente vai se formando, como elas estão vinculadas ao nosso emocional, à nossa mente, o quanto o nosso cérebro comanda realmente o nosso corpo, né? Dizem que o cérebro é o segundo coração. Eu até acho que pode ser o primeiro. Ontem mesmo eu estava de plantão no pronto atendimento da Unimed, e eu estava na sala de observação, então é aquela sala onde tu faz a reavaliação dos pacientes, né? E por isso que eu falo, é importante a gente olhar como um todo. Então tinha uma senhora que já tinha tomado medicações analgésicas importantes, estava com dor nas costas, dor nos ombros, e tomou medicações analgésicas importantes, e a enfermeira, olha, doutora, não melhorou, fui reavaliar a paciente. Aí, tinha uma cadeira do lado, me sentei na cadeira. Isso já é uma postura diferente. Opa, ela se sentou, né? E eu fui conversar com ela. Conversar mesmo. Porque às vezes na correria, né, um paciente, a sala lotada, porque não era normal. Não era o habitual, que com analgésicos fortes, a dor não ceder. E quando eu fiz uma pergunta para ela, e como está a tua vida? Ela encheu os olhos de lágrima. Disse, doutora, eu me separei depois de 40 anos de casada. E ela chorava, começou a chorar. Eu deixei ela chorar. Ela precisava chorar. Os filhos, cada um já adultos, né? Eu perguntei 2 filhos adultos, cada um na sua casa. E ela não tem quem pergunte como ela está. Então ela estava lá, na emergência, não estava se sentindo sozinha em casa, tinha alguém funcionando, alguém perguntando aí como é que está, e alguém dando carinho, né? Se dedicando a ela. Qualquer migalha afetiva que desce ali. Então, quando tu te dispõe a ajudar, como é importante isso, ela aliviou. Passou os sintomas dela ali na hora. E às vezes tu falando, vai passar. Tu vais te reencontrar. Vai passar. E isso é muito importante a gente escutar nessa hora, né? Um gesto, uma palavra, e esperança, isso é esperança, assim, né? Para quem está sentindo. Como uma emoção forte gera realmente patologias graves, que eu já cansei de. Um filho doente pode um pai e uma mãe infartar, né? A perda de um companheiro de anos
Logo, a gente vê essas histórias, né? Cara, e tu acha que isso é porque a gente não sabe lidar com o nosso emocional? Será que a gente consegue se treinar de alguma forma em que a gente aprenda a lidar com essas fortes emoções? Ou isso vai acontecer ao natural? Hoje em dia se fala muito no gerenciamento das emoções, né? Então, assim, se sabe que a gente tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos. O que é aprender? A gente tem que colocar como primeiro lugar na vida, né? Mas isso é uma coisa muito minha e que eu tenho aprendido com os pacientes e que eu vejo que as pessoas que seguem isso vivem em paz. E paz é o que a gente precisa para viver bem. Paz é o que leva a uma mente tranquila e é o que leva a um coração sadio. Então, assim, quando a gente aprende que eu me amo, assim, para eu conseguir amar as pessoas que estão ao meu redor, eu tenho que me amar. E quando eu me amo, eu sei o que eu mereço, eu sei o que é importante para mim e eu não vou aceitar menos do que aquilo. Ou então, uma frase para entender melhor, eu não quero mais isto para mim, ou o trabalho, ou o relacionamentos até entre colegas, eu não tolero. Isso para mim passou do limite, passou da minha paz. Quando eu consigo dizer o não, eu consigo me libertar. O sentimento demora um pouquinho a sair. É como se eu segurasse uma corda e não quisesse largar, porque eu tenho um sentimento. Por mais que eu segure e machuque as minhas mãos, eu não largo porque tenho um sentimento. No momento que eu consigo largar, ou porque ficou muito forte, ou porque eu decidi romper, vai me trazer uma paz mesmo que eu mantenha aquele sentimento. Mas a paz é maior. Isso é o gerenciamento das emoções. Porque a gente sabe que vai passar. A gente sabe que a gente tem o mais importante, que é a paz e a fé em Deus. Né? A fé, a espiritualidade, ter a confiança, entregar. Porque o sentimento vai passar. E o que eu estou tendo naquele momento é paz. Então, quando a gente entende que o sentimento depende de qual sentimento? De rejeição, perda financeira, uma emoção muito forte, que aquele sentimento ruim vai passar, mas que no momento eu estou conseguindo ter a minha paz, porque eu sei qual é o meu propósito, eu sei o que eu confio, a gente sim consegue treinar o coração. Então se fala muito e cada vez mais a gente tem que ensinar isso, passar isso para os nossos filhos, o gerenciamento das emoções. Mas isso não afasta, de hipótese alguma, que é fundamental a gente ter, olhar o outro, porque tem pessoas que têm mais dificuldade nisso, muito. Então, não é uma coisa fácil tu lidar com os sentimentos. Isso não é fácil. Esse gerenciamento dos sentimentos não é fácil. Então, tu tem que olhar para quem está do teu lado e ter a empatia. A empatia não é se colocar no lugar do outro, porque eu tenho experiências diferentes do outro. É impossível a gente se colocar, mas né? eu Por mais que a gente consegui entender que ele é diferente de mim. Então, eu poder ajudar. Né? E nesses momentos é sem julgamento, é acolhimento. Acolhimento. Essa é a palavra no momento de estresse. E a pessoa, com ajuda, respondendo aquela pergunta inicial, depois de quanto tempo que tu percebe que opa, passou do limite, tu tem, com ajuda, reforçando, com alguém do lado, reforçando sempre de que a gente entende a perda, de que vai ser doída, que vai diminuir dia após dia, mostrar os outros motivos pelos quais é importante, principalmente por ela mesma, né? Isso tudo ajuda, e muito. E a pessoa consegue sair essa fase. Talvez o medo seja do processo como um todo, né? Tu passar por todo esse processo, assim, que tudo que a gente desconhece, a gente tem um medo. Tudo que o novo é o medo.
Por que é difícil o novo ciclo? Porque a gente não quer largar o antigo. A gente já domina. Por mais que ele te traga tristeza, tu domina ele. Então. É aquele fazer as malas, né? Quando tu vai fazer as malas, tu quer levar só as coisas boas. Só que tu tem que ter a ação de agir também. Então, tu faz as malas, mas tu vai levar nessa mala a lembrança também. Tu vai levar as cicatrizes do que ficou. Né? E tu vai levar as coisas boas. Mas tu tem que agir, passar para um novo ciclo. Sempre é difícil recomeçar. Mas sempre acreditar, e eu tenho a certeza de que sempre vai ser um ciclo melhor. Sempre. Se uma porta fechou, se algo aconteceu, é porque vai acontecer coisas melhores para ti. E porque tu aprendeste com aquilo, com aquele evento. Então, isso é fundamental. Queria que tu desse aqui agora para nós, então. Passa muito rápido o tempo, né? Nossa! É um assunto que tem muita coisa. Ficaria horas aqui. Mas eu queria que tu desse 3 dicas. Nem sei se são 3 dicas ou mais. É tu que vai definir, tá? Ou menos também. Mas para quem está nos assistindo e está passando por qualquer um dos momentos, né? Que possam vir afetar o coração. A chamada coração partido, né? Como tu colocou. O que a pessoa pode fazer? É um exercício físico? É isso que eu ia falar agora. Isso. Então, deixa tuas dicas aqui. Eu vou deixar as dicas que eu acho que isso é o mais importante para as pessoas hoje em dia. Já está comprovado que o exercício físico regular ele libera as substâncias que são antidepressivas naturais do nosso organismo. Né? Então, libera a serotonina, libera a dopamina, libera as endorfinas. Então, o exercício físico regular tem que fazer parte da rotina da vida das pessoas. Isso é um outro assunto que dá um outro podcast. Né? Hoje em dia, os exercícios contra a resistência também estão... O que se falava contrário durante o meu estudo inicial, hoje em dia a gente sabe que é fundamental os exercícios contra a resistência, os exercícios de musculação, que aumentam a massa magra, assim como o exercício aeróbico, pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, que tu atinge uma frequência cardíaca tal que seja de 60% a 90% da tua frequência cardíaca máxima, calculada pela idade, que isso faça que tu tenha disciplina, que coloque isso na tua vida como disciplina, porque motivação a gente não vai ter sempre, né? Vai ter dias que a gente vai acordar desmotivado, tá chovendo, não tá bem, mas a atividade física, ela faz com que tu consiga até deixar de tomar algumas medicações antihipertensivas, medicações para o colesterol. Então, o exercício físico é fundamental para a recuperação da mente, dos sentimentos, da autoestima e das doenças orgânicas do coração. Então, exercício físico é a minha primeira dica, tá? Fazendo parte da vida, te priorizando, exercício físico. Segunda coisa que é muito importante é a espiritualidade. Né? E aqui eu não estou falando de religião, tá? A religião, tem várias religiões, e eu conheço pessoas que são ateus, que são pessoas boníssimas e que não têm religião. Religião inclui um ritual, tu ir à igreja, ou se tu é espírita, tu vai no centro espírita. Espiritualidade, eu estou falando que é um crescimento individual, é a fé que tu tens. Então, a espiritualidade é individual. Então, esse crescimento, a fé, isso é fundamental, porque a fé te dá um aconchego. A fé te dá uma tranquilidade. A fé te traz a paz. Tu ter a certeza de que tu não está sozinho. Então, a espiritualidade também se sabe, hoje em dia, de que as pessoas que têm maior nível de espiritualidade têm menor risco de ter infarto ou um acidente vascular cerebral.
Inclusive, tem estudos que mostram que o paciente da UTI, quando os familiares vão no paciente, o paciente está na UTI, está ali comatoso, e as famílias, quando vão e vão rezar e vão exercer a sua espiritualidade para aquele ente querido, existe melhora nesses pacientes mais do que naqueles da família onde não tem essa espiritualidade. E a terceira e última dica que eu daria, então, além do exercício físico, além da espiritualidade, é o amor próprio, né? É a gente se amar, a gente saber que a gente se basta, que a gente não precisa de aprovação de ninguém, tá? De ninguém. E que, ao mesmo tempo que a gente tem essa certeza, é muito importante que a gente saiba valorizar quem está do nosso lado. E que a gente olhe para o lado, para a nossa família, olhe para as pessoas que estão junto com a gente, que estão sempre ali, né, nas maiores dificuldades, e que são essas pessoas que vão seguir o caminho com a gente. Porque existem pessoas que vão embora, que vão estar com a gente por um período, ciclos, né? E outras que vão permanecer. E que a gente tem que valorizar essas pessoas que permanecem com a gente em qualquer momento. Então, essas 3 dicas que eu dou e que vão manter o coração saudável. Ai, que episódio. Gratidão. Só tenho a te agradecer por dividir o teu conhecimento. Eu tenho certeza que quem vai assistir esse episódio, seja em qualquer momento, porque ele vai estar lá no YouTube, ótimo, no Spotify ou na Amazon, para as pessoas acessarem e elas vão se encher de informações e buscar esse autocuidado com o coração delas, né? Isso que eu possa ajudar as pessoas a se entenderem, né? E porque isso é o que vai dar mais tempo aqui nessa vida, né? E mais tempo com as pessoas que a gente ama. Isso é o mais importante. Muito obrigada. Então, agora, deixa a tua mensagem final aí para quem... Para as pessoas. Então, eu queria isso. Eu queria que as pessoas, então, se cuidassem, se olhassem e olhassem para o lado, né? E isso é o mais importante. Não esquecer, então, que a mente tranquila é um coração sadio. Né? E que aquela pessoa que está do lado, se a gente perceber que está precisando de ajuda, né? Que ela fala de várias formas que ela está precisando de ajuda, que a gente possa estender a mão, que a gente possa se colocar no lugar e possa sempre estar ali, pelo menos para escutar. Isso é uma ajuda importante naquele momento para essa pessoa. Muito obrigada. Agradecer também aos nossos parceiros, Estúdio OT Play, aqui no centro da cidade de Canoas. A Água Itati, né? Ó, que nós estamos brindando. Opa! A Água Itati, a água da família gaúcha. E agradecer a você, que é a nossa audiência aqui. Cada semana, um novo episódio, trazendo mais conhecimento para agregar a sua vida. Um grande abraço. Até mais. Até.